Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para meditar em uma palavra, fazermos uma reflexão em um texto bíblico, extraindo lições para as nossas vidas. O texto de hoje é bem conhecido de todos, fala sobre Bartimeu, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 40. Queridos, esse personagem é bem conhecido, bem divulgado, muito ministrado, ou seja, pregado. Já ouvimos sermão e mais sermãos, já ouvimos mensagens e mais mensagens, diariamente, constantemente, tem alguém ministrando e extraindo lições desse texto. Mas a palavra de Deus é importante por isso, por mais que nós venhamos a pregar, ouvir, sempre Deus tem novidade para conosco. Veja bem, a Bíblia diz que Jesus foi a Jericó. E ao sair desta cidade, lá estava um cego chamado Bartimeu. Eu quero comentar algumas coisas importantes sobre esse nome deste personagem. Quando se fala de Bartimeu, a palavra Bar aí, no aramaico, quer dizer filho. Então, Timeu é o nome do pai. Veja bem, a palavra Timeu quer dizer honrado ou precioso. Então, Bartimeu é como se fosse Bartimeu, ou seja, filho de um homem honrado e precioso. Em outras palavras, filho honrado e precioso. Querido, quando nós estudamos esta palavra ou esta mensagem, vamos perceber, baseado aí no nome dele, que a ida de Jesus a Jericó tinha um propósito. E o propósito era exatamente buscar, restaurar, resgatar aquele que era filho de uma pessoa extremamente honrada, um filho de honra, um filho de bênção, um filho precioso. Querido, a vinda de Jesus a esta terra também teve esse propósito: resgatar a minha vida, resgatar a tua vida, nos restaurar. Veja bem, a Bíblia diz então que saindo Jesus de Jericó, lá estava o Bartimeu, sentado à beira do caminho. Querido, uma lição muito importante que nós temos aí é exatamente esta também, em que ele estava assentado à beira de um caminho. Muitas das vezes nós ouvimos esta palavra ou colocações sobre esta frase, assentado à beira do caminho. Algumas pessoas falam que isto era uma atitude errada, que era uma postura errada, que ele estava assentado à beira do caminho. Mas veja bem, eu quero também mostrar um outro lado. Ele estava ali, no entanto, ali era o lugar certo. Ele estava sentado exatamente na expectativa de que iria receber, iria esperar, iria encontrar alguém. Ele estava nessa expectativa. Muitas das vezes, quando nós andamos, não é porque não temos atitude, é porque temos plena consciência de que na hora certa algo vai acontecer. É porque temos a plena consciência de que algo vai acontecer dentro daquilo que é o propósito de Deus. Então, para que esperar em pé? Melhor sentado, porque isso demonstra um descanso, isso demonstra uma certeza de que na hora que o milagre estiver perto de acontecer, ou na hora que estiver perto da sua bênção chegar, você também vai ter as atitudes corretas. Querido, há momento da gente se levantar, há momento de estarmos sentados, há momento de sentarmos à mesa, há momento de deitar, há momento de dormir, há momento de descansar e há momento de se levantar. Então vamos lá, o Bartimeu ali estava sentado, de repente Jesus está vindo, e Jesus iria passar ali bem próximo dele. Vem, claro, com a multidão, e ao perceber que no meio daquela multidão estava alguém importante, eu creio piamente que ele sabia que ali estava Jesus, ou que alguém havia lhe dito, claro. Então ele teve atitude, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, veja bem, mesmo ele sendo um cego, ele sabia que Jesus era filho de Davi. Ali tinham tantos líderes, tantos religiosos, tantas pessoas importantes no campo da política ou no campo eclesiástico, que não sabia que Jesus era filho de Davi. E se sabia, não queria reconhecê-lo. E ele, de imediato, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi. Queridos, tem tantas pessoas que sabem que Jesus é Deus, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, que Jesus é Senhor, mas não o reconhecem como Senhor de sua vida. Alguns até dizem de palavra que reconhecem, no entanto, a atitude, a postura, as ações não condizem com aquilo que fala.
Querido, é muito importante que Jesus seja o Senhor de nossa vida. É muito importante que Jesus seja o centro da nossa vida, que Ele seja o fundamento, a base do nosso lar, do nosso casamento, da nossa família. Então ele começou a clamar. Queridos, qual que é a sua atitude? Quando ele soube que ali era Jesus, ele teve a atitude, ele começou a clamar. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus ouviu e parou. Querido, quando nós clamamos, Jesus vai ouvir. Tem aqueles momentos que você pensa, que você acha, que você imagina que Deus não te ouve. Você mulher, você homem, você rapaz, você moça, que muitas das vezes tem clamado, tem feito campanha, tem tirado períodos ou momentos de orações, de estudo da palavra, que você frequenta, que você vai a uma igreja, uma reunião, um trabalho de oração, e você tem falado com Deus e você fica pensando que Deus não está te ouvindo. No entanto, você não pode desistir. Clame. Bartimeu clamou e Jesus parou. Aqui é um fato interessante que o clamor dele fez com que Jesus parasse. Querido, a morte não parou Jesus, a tristeza não parou Jesus, o inferno não parou Jesus, problemas de saúde não pararam Jesus, problemas espirituais, emocionais não fizeram Jesus parar. Mas o clamor de um cego foi a razão, o motivo para que Jesus parasse para lhe atender. Deixa eu lhe falar algo muito importante. Se você falar com Deus, se você abrir o seu coração, Deus sempre vai estar disposto, pronto para te ouvir, pronto para te atender. Amado, não pare, não desista, creia no milagre, creia na bênção. O restante da história de Bartimeu você conhece. Jesus então parando, mandou chamá-lo, e quando alguém chegou lá e disse assim: tem bom ânimo, Jesus te chama. Querido, que palavra, que mensagem. Que tal você falar para alguém hoje: querido, tenha bom ânimo, deixa eu falar algo da parte de Deus para a sua vida. Não desista, não pare, tenha bom ânimo, continue lutando, continue batalhando, continue perseverando na presença de Deus, clame pelo seu casamento. Você que tem uma empresa, não desista, não pare por causa dos problemas, as crises financeiras, a dificuldade, a falta de funcionário, a falta de dinheiro, seja o que for, querido. Continue acreditando, tenha bom ânimo, tenha fé, acredite no seu milagre. O Bartimeu, ouvindo aquela palavra, de imediato lançou de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Se levante, tenha atitude, tenha postura, tenha ação no dia de hoje. Acredite no seu milagre. Deixe para trás tudo aquilo que muitas das vezes pode te atrapalhar ou está te atrapalhando. Deixa para trás, faça renúncia. O Bartimeu abriu mão daquela capa. Não vou aqui discutir sobre a importância ou os problemas ou os benefícios daquela capa. No entanto, ele abriu mão. Querido, se você abrir mão de tantas coisas, você pode sim mudar a sua vida, mudar a sua história. O Bartimeu fez isto, chegou perto de Jesus e Jesus lhe faz a pergunta poderosa: o que queres que eu te faça? E ele de imediato já tinha uma resposta. Ele disse: Senhor, que eu veja. Talvez se fosse eu ou você, a gente diria que eu tenha dinheiro. Talvez se fosse eu e você, diria: eu quero uma casa, eu quero um transporte, eu quero condições, possibilidade de viajar, eu quero uma empresa multinacional, eu quero ser rico. Não, querido, ele queria o simples, ele queria ver. E sabe o que Jesus falou para ele? A tua fé te salvou. Querido, quando nós pedimos algo que é essencial, não para a nossa vaidade, mas sim para o nosso bem-estar pessoal, familiar e também social, Deus sempre vai nos atender, não só com aquilo que pedimos. O Bartimeu não teve só a visão restaurada, ele também teve a comunhão, a salvação, as bênçãos de Deus, os milagres de Deus à sua disposição. Deus te abençoe, querido, no dia de hoje. Mensagem para você: não parar, queridos, não desista. Continue, não abra mão da sua vida, não abra mão da sua família, não abra mão daqueles que Deus tem colocado ao seu redor, não abra mão de todos os bens, talentos e benefícios que Deus tem feito a você. Que Deus te abençoe, querido. Neste momento eu quero fazer uma oração com você. Senhor, em nome de Jesus, que este homem, que esta mulher, que eu sei que é um filho, uma filha, honrada, honrado, precioso, preciosa, assim como Bartimeu. A ida do Senhor a Jericó tinha um propósito de resgatar um filho da honra, um filho honrado, um homem de bênção, um homem extremamente precioso. Assim, Pai, eu quero que o Senhor restaure a vida, a família
desta pessoa, a vida financeira, a vida emocional, a vida no campo da saúde. Restaure, Senhor, deste homem e desta mulher que está me ouvindo, porque ele é um filho de honra, uma filha de honra, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Querido, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Deus te abençoe.